A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Bom dia, bom dia. Passo nesse dia de hoje para deixar uma palavra de fé e esperança para você. E antes de ministrar a palavra, eu quero te deixar um conselho. Quero passar para você um conselho da parte de Deus. E o que Deus ele fala para você essa manhã é o seguinte: não se precipite. Não faça nada sem a direção do Senhor. Tudo que você for fazer, consulte a Deus. Aí tudo dará certo. Se você está tendo a ideia, já projetou, já arquitetou algo para a tua vida, apresente a Deus. Deus, ele nunca erra. Deus, ele nunca vai permitir você fazer algo para que lá na frente você venha sofrer. Quando você faz algo que lá na frente você sofre, é porque a decisão foi sua. Foi você que tomou a decisão. Sem a direção do Senhor. Certa feita, Jesus chegou para um discípulo e disse: olha, não foi tu que escolheu a mim, foi eu que escolhi a vós. Então não foi nós que escolheu a estar na presença do Senhor. Foi Ele que nos escolheu e nos separou para a honra e glória dEle. Então nem você nem eu temos que fazer o que a gente quer. Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Podemos fazer tudo que a gente quer, podemos. Mas não nos convém fazer o que a gente quer. Tudo que a gente for fazer tem que primeiramente pedir permissão ao Senhor, para que lá na frente a gente não venha chorar, para que lá na frente venha dar tudo certo. Consulte ao Senhor. E nessa manhã, a palavra que Deus ministrou no meu coração se encontra no livro de Números 23, versículo 8, que diz assim: Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Essa história aqui fala de um rei e um profeta e um povo. O povo de Israel, o profeta Balaão e o rei Balaque, o rei da época. Em Israel se passaram muitos reis. Reis de mau índole, rei perverso, reis de todas as formas e qualidades ruins, passou por Israel. E aquele povo de Israel era muito perseguido por ter a sua crença, por ter o seu Deus, por não se dobrar diante de altares construídos por esses reis. Alguns foram fiéis até o fim, mas infelizmente alguns se curvaram sim. Mas mesmo se curvando, mesmo errando, a Bíblia diz que Deus abençoava aquele povo. Que aquele povo era um povo escolhido. Era o povo que Deus amava, o povo de Judá, de Jerusalém, e o povo de Israel. Era um povo que era, sim, rebelde, sim, errava, mas era um povo que já estava no coração de Deus. E depois que está no coração de Deus, o diabo não arranca. Deus permite passar por luta. Deus permite até o sofrimento vir. Mas já está no coração de Deus. E o diabo, ele não consegue arrancar. A raiva do Satanás é essa. Porque ele sabe que para ele não há mais oportunidade. Que para ele não tem mais chance para nada nessa terra. Ele sabe que os dons que era dele, o Senhor pegou e disse: agora é para meu povo, é para meu filho, para minha filha. O dom de adorar, de louvar, de exaltar o meu nome. Muitas coisas boas que Deus, ele deu ao inimigo, deu a Satanás. Agora, por desobediência dele, Deus agora arranca e nos dá por direito, por amor a gente. O Senhor libera sobre a nossa vida o dom de pregar, o dom de louvar, o dom de adorar, o dom de orar e etc.
Então, esse rei tentou de todas as formas a influenciar Balaão, a amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é diferenciado. Por que é que você é tão perseguida? Porque o seu brilho incomoda o inferno. O seu brilho incomoda quem não quer nada com Deus, quem não tem intimidade com Deus, quem vive nas trevas. Por isso que a palavra do Senhor diz que vigie e ore, lá no livro de Tessalonicenses. Vigie e também ore. Ore sem cessar. Porque o diabo, ele não brinca de diabo, nem Deus brinca de Deus. Mas nessa manhã, o Senhor manda lhe dizer, não vai te amaldiçoar porque eu já decidi te abençoar. Aquele rei tentou, todas as formas, a influenciar esse profeta. Ofereceu todas as ricarias possíveis para influenciar aquele profeta. E aquele profeta, sabendo que aquele povo tinha dono, que aquele povo era bendito, porque ele sabia que aquele povo ninguém podia, porque Deus era com eles. Ainda foi consultar a Deus. Há pessoas que sabem que tu és de Deus, que sabem que tu tem compromisso com Deus, sabe que tu és separada, escolhida por Deus, ainda vai consultar a Deus referente a você. Sabendo que Deus te conhece, ainda vai fazer orações contrárias. Mas esquece que oração de macumbeiro, Deus até escuta, mas ele não responde. Deus até vê, mas ele ignora. É isso que Deus quer que você entenda nessa manhã. Deus está cuidando de você. Macumba só pega em quem não crê em Deus. Macumba só pega em quem não confia no Senhor. Macumba só pega em quem não está na posição, quem está com a brecha aberta. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma mulher que crê no Senhor, se você é um homem que crê no Senhor, a macumba ela bate em retirada. Porque em Salmo 91 diz, praga alguma chegar na sua casa. Mas para praga alguma não chegar na sua casa, é necessário você estar na posição que Deus determinou você estar. Agora, ele chegou e disse, eu vou fazer um altar para os meus deuses e tu faz um altar para o teu Deus e consulta ele para ver o que ele vai responder. E quando Balaão consultou a Deus, o que Deus disse para ele, não amaldiçoe meu povo, que meu povo é bendito. Não toque no meu povo, porque meu povo é bendito. É isso que Deus está dizendo para vocês amanhã. Ninguém vai tocar em você porque você é escolhida e separada por Deus. Ninguém vai tocar em você porque você é escolhida e separada por Deus. Deus manda dizer nessa manhã, praga nenhuma vai te alcançar, porque eu estou cuidando de você. É Deus que está falando. Como amaldiçoarei quem Deus não amaldiçoou? Como detestarei quando o Senhor não detesta? Tem pessoas que é assim. Não suporta ver o teu brilho. Não suporta te ver de pé. Não suporta ver você com amizades saudáveis. Ainda vai usar de maldade em tentar influenciar pessoas contra você. E quando você menos espera, aquela pessoa que é tanto tua amiga, tanto teu amigo, não quer nem saber de você. Começa a te ignorar, começa a sumir. E você fica sem entender. Por quê? O que foi que eu fiz? O diabo foi influenciar muito daquela pessoa contra você. Te caluniar. Levantar falso testemunho contra você. Mas Deus manda lhe dizer, eu sou um Deus que te justifico na terra, que vejo o que você não está vendo. E não se preocupe, porque da forma que o diabo influenciou a mente de alguém contra você, eu vou lá e justifico você. E mostro para essa pessoa que você não é o que o Satanás mostrou que você é. Porque o diabo ele nunca vai fazer da gente divulgações positivas. Nunca vai nos apresentar como pessoas de bem. Pelo contrário, ele sempre vai tentar sujar nossa imagem. Ele vai sempre tentar denigrir nossa imagem. Vai sempre tentar nos destruir, nos colocar no fundo do poço. Mas nessa manhã Deus manda lhe dizer, ninguém amaldiçoa quem eu abençoo. Ninguém detesta quem eu não detesto, quem eu amo.
Deus, ele manda lhe dizer nessa manhã, pode se levantar 1001 exército inimigo contra você. Mas da forma que ele se levantar, na mesma proporção, eles cairá. Assim diz o Senhor. Balaque ficou decepcionado, ficou sem chão, porque ele pensava uma coisa e Deus mostrou outra. Ele tentou fazer algo e Deus desfez o algo que ele tentou fazer. Deus vai dizer, estão tentando fazer algo contra você, mas nessa manhã eu estou desfazendo esse algo que quer lhe prejudicar, diz o Senhor. E você não vai cair nas armadilhas de Satanás, porque ninguém amaldiçoa quem eu já abençoei. Não se preocupe, minha irmã, com macumba, com bruxaria. Não se preocupe com quem está fazendo oração contrária, porque Deus diz essa manhã, ninguém amaldiçoa quem eu já abençoei. Se Deus decidiu lhe abençoar, minha irmã, descanse. Se Deus decidiu te proteger, descanse. Se Deus decidiu abrir as portas, descanse. Se Deus decidiu restaurar seu casamento, descanse. Se Deus decidiu abençoar seus negócios, descanse. Descanse nessa manhã, porque Deus manda dizer, não amaldiçoará quem eu abençoei. Essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração essa manhã, para que você venha tomar posse, crer e confiar. Balaque, ele pensou que Balaão, ele ia fazer aquilo que ele queria. Ofereceu a Balaão ricarias da terra, mas Balaão sabia muito bem que o Deus que ele servia, ele sabia muito bem que tinha poder de matá-lo se ele tocasse nos escolhidos de Deus. Então ninguém toca, nem quem Deus separou e escolheu, porque se tocar, Deus mata e não é preso. Então nessa manhã, fique feliz com essa palavra, se alegre e tenha certeza que ninguém amaldiçoa quem Deus decide abençoar. Amém? Fica na paz do Senhor, Jesus te abençoe. Bom dia.